de graduação do candidato Vinícius. Eu sou o professor Flávio Vidal, sou o mestre de honra, né, o presidente da banca. Estamos aqui com a banca presente, perito criminal federal Alan, né, Alan, vai ficar perito, né, doutor Alan, né, doutor Alan, que agora tem que dar o título doutor aqui, né, tirou recente, eu vi lá, professora, está fresquinho, março, doutor fresquinho, certo? Professora Letéia também, membro da banca, né, perito criminal federal Marcos também, quase doutor. Quase doutor, tá bom? Vinícius, então agora a gente vai começar a sua banca. O ritual é o seguinte: primeira etapa, você apresenta o seu trabalho, 25 a 30, no máximo 35 minutos. Mantém o microfone aqui, que tá vendo? Não amplifica a voz, ele só para poder para o pessoal que está vendo online ali. Depois a gente vai para a etapa da arguição da banca, certo? Depois a gente abre para a plateia fazer perguntas. Temos uma plateia aqui lotada no auditório, tem muita gente aqui presente, está lotado, certo? Então, a gente vai dar início aos trabalhos, tá? A palavra está contigo aí, tá bom? Tá bom. Primeiramente, bom dia a todos, né? Sejam bem-vindos aí. Obrigado pela presença dos membros da banca. Também obrigado ao pessoal aí que veio assistir, tanto aqui na sala quanto no Teams, tá? O título do meu trabalho é Classificação de entidades textuais nomeadas em publicações de diários oficiais utilizando o Transformers, tá? E esse trabalho foi realizado sob orientação do professor Flávio Vidal. Bom, essa é a agenda da apresentação. Ela basicamente segue um fluxo padrão, né, de todo o trabalho. Então, eu vou falar sobre a introdução, os fundamentos teóricos, os trabalhos relacionados, a metodologia. Depois eu vou apresentar os resultados obtidos nesse trabalho e, por fim, as conclusões. Tá? Bom, partindo então para as motivações e justificativas desse trabalho, não é novidade, né, que fraudes e conluios em licitações públicas são um problema recorrente no Brasil, tá? Principalmente por conta dos altos valores praticados nessas licitações. Existe uma lei de 1993 que determina que todo ato oficial relativo a uma licitação realizada por um órgão público federal deve ser publicado no Diário Oficial da União, tá? E por conta disso, o DOU ele é uma fonte de dados muito rica que é utilizada para investigações de fraudes, tá? Porém, né, o que torna difícil essa investigação por meio do DOU além da grande quantidade de publicações, é a ausência de padronização e estruturação dessas publicações. Por isso, vem se buscando cada vez mais a utilização de recursos computacionais para facilitar a identificação de informações relevantes nesse mundo de publicações, tá? Entretanto, isso é uma tarefa bastante desafiadora, principalmente por conta das complexidades da linguagem natural, né? Então, a gente tem palavras iguais com o mesmo significado, ou com diferentes significados, palavras diferentes com o mesmo significado, palavras iguais com significados diferentes, a gente tem palavras pouco utilizadas. Também temos a presença de erros ortográficos, abreviações e dentre outras complexidades, tá? E hoje, em inteligência artificial, a arquitetura de Transformer é o que a gente tem mais de poderoso para lidar com essas complexidades da linguagem humana. Então, por exemplo, quando a gente fala em ChatGPT, no fundo a gente está falando ali de uma arquitetura de Transformer trabalhando por trás. Esse trabalho ele possui dois objetivos principais, tá? O primeiro objetivo é a construção de uma base de publicações anotadas que servirão de exemplos para o treinamento do modelo, tá? E o segundo objetivo é o treinamento de modelos de Transformer para o reconhecimento de entidades nomeadas em textos de convênios publicados no DOU, tá? Utilizando a base construída no primeiro objetivo. Então, nesse trabalho, a gente buscou delimitar o escopo do projeto e a quantidade de entidades para apenas aquelas relativas a convênios, tá? Partindo agora para a teoria de alguns tópicos importantes, o que é o processamento de linguagem natural? O PLN, como a gente abrevia, é a sub-área da inteligência artificial que reúne técnicas de ciência da computação e linguística para estudar a interação entre computadores e linguagens humanas. E como foi dito anteriormente, as linguagens humanas elas são um problema bastante complexo para os computadores.
e, como todo grande problema, a gente busca dividi-lo em pequenos problemas. E com o PLN não é diferente. Então, existem diversas sub-áreas no PLN que buscam, que se preocupam, né, em lidar com cada complexidade da linguagem natural. Então, como exemplo, a gente tem a sub-área de reconhecimento de fala, análise de sintaxe e gramática, análise semântica e pragmática. Temos também análise de sentimentos, geração de texto, reconhecimento de entidades nomeadas, que é o foco desse trabalho, e dentre outras sub-áreas. Entrando a fundo, então, no que é o reconhecimento de entidades nomeadas, uma definição formal é que é a sub-área de PLN que se preocupa em identificar e classificar palavras ou frases como entidades nomeadas. Tá? Mas o que são entidades nomeadas? A definição formal é tudo aquilo que pode ser referenciado como um substantivo próprio, como o nome de uma pessoa, uma localização ou uma organização. Né? Entretanto, a gente busca estender essa definição para identificar outras informações que não são entidades nomeadas, como datas, horários e valores monetários, por exemplo. Tá? Existem diversos métodos de reconhecimento de entidades nomeadas, onde a gente busca dividi-los em três grandes tipos. Né? A gente tem os métodos baseados em regras, os baseados em estatística ou machine learning, e os baseados em deep learning, sendo esse último o mais robusto e também o foco desse trabalho. Bom, falando agora sobre o transform, né, o que é um transform? Né? O transform ele é um tipo de arquitetura de rede neural que traz como novidade dois mecanismos principais, que é a autoatenção e a codificação posicional. E esses dois mecanismos, eles trouxeram ganhos jamais vistos antes pela comunidade de PLN. Tá? Então, que ganhos são esses? Né? O primeiro ganho foi a capacidade da arquitetura em relacionar palavras, palavras separadas por longas distâncias, o que permitiu uma melhoria significativa no entendimento do contexto global de um texto. E o segundo ganho foi a capacidade de paralelização da arquitetura, tá? O que permitiu um aumento significativo na quantidade de dados e também na velocidade de treinamento. Supondo, então, a seguinte situação, em que a palavra Vasco da Gama tem três significados distintos para essas três frases. Se fosse um modelo de redes neurais mais tradicional, como uma rede neural recorrente, provavelmente ela conseguiria detectar essa diferença, mas a gente teria que treinar ela para cada um desses três casos. Né? E também, quanto maior fosse o texto, mais propenso a falhas esse modelo seria. Tá? Justamente porque, nesses modelos, geralmente quando eles estão no final do texto, eles já esqueceram o que aconteceu no início do texto. Né? Já para um transform, ele seria muito efetivo em detectar essas diferenças, principalmente, né, por conta dessa capacidade dele em relacionar palavras separadas por longas distâncias. E, nesse caso, ele não precisaria ser treinado para cada caso, ele já entende o contexto do texto, para diferenciar essas palavras. O transform, ele é composto por pilhas de blocos de transform, onde cada bloco é composto por alguns componentes. Tá? A seguir, eu vou falar, né, um pouco mais sobre cada um dos componentes de um transform. A camada feed-forward ela é constituída por redes feed-forward, que são o tipo mais simples de rede neural que tem. Basicamente, nessas redes, os nós eles são conectados sem ciclos. Né? Ou seja, a saída de cada nó em cada camada é passada apenas para os nós das próximas camadas. Então, a gente não tem esse retorno de informação que ocorre numa rede neural recorrente, por exemplo. A camada de autoatenção é um dos principais mecanismos do transformer, né, introduzido pelo transformer. E a função dela, basicamente, é atribuir um peso para cada palavra do texto, onde esse peso ele indica a importância que a palavra tem na compreensão do texto. Com isso, o modelo ele aprende a dar mais atenção àquelas palavras que são mais relevantes para a tarefa em questão. Tá? E como que essa camada faz isso? Né? Basicamente, para cada palavra do texto, ela realiza uma comparação com todas as outras palavras do texto. Tá? Em seguida, ela faz a normalização dos resultados dessas comparações
para fornecer uma distribuição de probabilidade. E, por último, ela realiza uma soma ponderada utilizando essa distribuição. Outros aspectos importantes de um transformer, né, que são utilizados em um transformer, mas que não foram introduzidos por ele, são as conexões residuais e a normalização. As conexões residuais, elas transportam informação de uma camada inferior para uma camada superior sem passar pela camada intermediária. E a função dessas conexões, basicamente, é melhorar o fluxo de informação durante a propagação entre as camadas. Já a normalização, que é um conceito mais difundido, ela tem como função manter os valores do treinamento dentro de uma faixa que é favorável ao desempenho do treinamento. Tá? Então, a gente não tem aqueles números exorbitantes. Além da camada de alta tensão, a codificação posicional ela é o outro mecanismo principal trazido pelo transformer. Tá? Como o transformer ele não tem recorrência nem convolução, ele por si próprio é incapaz de identificar a posição das palavras. E aí, para contornar isso, essa informação de posição das palavras, ela é armazenada dentro das próprias palavras antes delas entrarem dentro dos blocos de transformer. Então, quando essas palavras elas entram dentro do bloco de transformer, durante o treinamento, o modelo ele aprende a interpretar essas codificações posicionais. Falando agora sobre as métricas de avaliação utilizadas para avaliar o desempenho dos modelos nesse trabalho, basicamente foram utilizadas 3 métricas, né? A precisão, o recall, que também é chamado de revocação e sensibilidade, e o F1 score. A precisão, ela basicamente nos indica, né, dentre todas as entidades identificadas, quais dessas entidades elas são verdadeiros positivos, ou seja, quais daquelas entidades a gente queria realmente ter identificado. Tá? Já o recall, ele basicamente nos diz de todas as entidades que a gente gostaria de ter identificado, qual que foi, né, quanto que realmente ele identificou. Né? Então, basicamente, ele nos diz quantos itens relevantes que foram identificados. E o F1 score, ele basicamente é uma média harmônica dessas outras 2 métricas, tá? E por isso, como ele relaciona essas outras métricas, ele vai ser o foco desse trabalho. Então, vou estar falando mais no F1 score. Em relação aos trabalhos relacionados, no texto eu coloquei mais trabalhos, mas aqui eu busquei trazer apenas os principais trabalhos, né, os que estão mais relacionados. Tá? Então, no primeiro trabalho, basicamente, ele visa a identificação de empresas vencedoras de licitações em publicações de resultados no DOE, com o objetivo de criar uma base de empresas para a oferta de seguro-garantia. Como resultado, esse trabalho tem um modelo com uma acurácia de 90% e uma base de pouco mais de 19 mil publicações. O segundo trabalho, ele propõe um método baseado em regras para identificação de nomes de agentes públicos em textos jurídicos de atos administrativos. Tá? Como resultado, ele obtém uma acurácia de 92,9% e uma base de 10 mil publicações. Por fim, o terceiro trabalho, ele propõe um modelo de aprendizado supervisionado capaz de identificar entidades genéricas como cargos, nomes de pessoas e valores monetários em publicações do DOE. E, como resultado, ele obtém um modelo com F1 score de 44,5% e uma base de 470 diários. Bom, falando agora sobre a metodologia do trabalho, esse trabalho foi dividido em 5 grandes etapas. Tá? Então, a gente teve as etapas de mapeamento das entidades, a busca, a validação e a anotação das publicações e, por último, a etapa de treinamento dos modelos. A etapa de mapeamento das entidades, ela tem como objetivo, além de conhecer as entidades e entender como elas aparecem nos textos, identificar quais entidades são relevantes para a busca de publicações e quais são relevantes para a validação das publicações. Ao todo, foram consideradas 27 entidades de convênios, onde essas entidades e os valores de cada uma delas foram extraídas de uma planilha que é atualizada semanalmente pelo governo no portal da transparência. Tá? Bom, nessa etapa foram avaliados 3 aspectos e uma amostra de 50 convênios. Tá? Então, como que funcionou esse processo?
Primeiramente, foram pegos 50 convênios aleatórios, tá, dentro daquela planilha que é disponibilizada no portal da transparência, tá? E para cada convênio foi pego o valor de cada entidade e esse valor foi jogado no campo de pesquisa do portal do DOU, que é o portal onde é possível a gente buscar publicações, tá? E aí, para cada publicação retornada, foram avaliados 3 aspectos para cada uma das entidades, tá? Então, o primeiro aspecto foi a unicidade, que foi tratada como a razão entre o total de publicações do convênio retornadas e o total de publicações retornadas. Um exemplo de uma entidade com unicidade é o número de convênio, né, porque ele basicamente é o identificador único daquele convênio. Já um exemplo de uma entidade sem unicidade é a unidade federativa, né, justamente porque ela é uma informação compartilhada. Então, quando a gente realiza uma busca por publicações utilizando a unidade federativa, ela retorna muitas publicações que não estão relacionadas ao convênio, tá? E o segundo aspecto avaliado foi a frequência, que foi tratada como a razão entre o total de publicações do convênio contendo a entidade e o total de publicações do convênio, né, visando avaliar o quão frequente aquela entidade é nas publicações do convênio, tá? E um outro aspecto que foi avaliado foram as formas com que uma entidade ela pode aparecer no texto, tá? Então, por exemplo, foi verificado que as entidades que são CNPJs, elas podem aparecer de diversas formas, tá? Sejam com todos os números e símbolos, sejam apenas com os números e sem os símbolos, seja sem os 2 últimos dígitos, e dentre outras possibilidades que foram consideradas. A mesma coisa com o número de convênio, por exemplo, que viu-se que ele poderia aparecer tanto com ou sem o ano daquele convênio, tá? Partindo, então, para a etapa de busca das publicações, aqui foi onde, efetivamente, as publicações foram buscadas e armazenadas, tá? Utilizando as etapas mapeadas com unicidade, né, na etapa anterior, né? Então, como que funcionou esse processo? Basicamente, então, para cada variação de cada entidade, de cada convênio, foi feita uma busca por publicações no portal do DOU, tá? E como que foi feita essa busca por publicações no portal do DOU? Ela não foi feita manualmente, tá? Até porque são muitos convênios e publicações. Para fazer a busca de publicações no portal do DOU, foi utilizada uma técnica chamada de web scraping, que envolve a extração de informações de uma página web, tá? Essa busca ela envolveu 3 etapas. A primeira etapa foi a montagem da URL de requisição, onde ela basicamente retorna a página do portal do DOU com todas as publicações retornadas na pesquisa. A segunda etapa foi a de busca das publicações, onde foram extraídas as URLs de cada uma das publicações retornadas. E a terceira etapa foi a etapa de extração do texto efetivamente. Continuando aqui para a segunda parte do fluxograma, né, dessa etapa de busca, é possível que uma busca de publicações utilizando entidades diferentes retornem a mesma publicação. E, inclusive, isso é normal, porque, em geral, uma publicação ela contém diversas entidades ali dentro, né? Então, foi necessário adicionar uma caixinha ali para verificação de duplicidade dessa publicação, tá? Então, as publicações que já haviam sido armazenadas, elas foram desconsideradas, né? E as que eram publicações novas, elas foram mantidas. Durante a etapa de busca das publicações, viu-se que, mesmo utilizando as entidades com unicidade, poderiam aparecer também publicações não relacionadas com o convênio. Isso foi um problema verificado durante o trabalho. Para contornar isso, foi adicionada uma etapa de validação das publicações, né, justamente para resolver esse problema, utilizando as entidades mapeadas como frequentes, tá? E como que funcionou essa etapa? Basicamente, para cada publicação armazenada de cada convênio, foi verificado dentro do texto da publicação se haviam pelo menos mais 2 entidades relacionadas àquele convênio, tá? E esse número de pelo menos mais 2 entidades, ele foi escolhido baseado em verificações manuais, onde viu-se que esse seria um bom meio termo, tá? Evitando assim que publicações
relacionadas com o convênio fossem descartadas e evitando também que publicações não relacionadas com o convênio fossem mantidas. Aqui é a segunda parte do fluxograma. Bom, tendo as publicações buscadas e validadas, o próximo passo foi realizar a anotação dessas publicações. A anotação ela consiste na adição de metadados ao texto para a gente mostrar para o modelo, né, o que ele deve identificar dentro do texto, que nesse caso são as entidades de convênios. Para a anotação dos textos foi empregada a ferramenta Space, tá, em conjunto com a linguagem Python. E nesse slide eu mostro a imagem de um exemplo visual de uma publicação anotada, onde cada marcação colorida dessa é relativa a uma entidade diferente. Então, basicamente, o que a gente identifica lá nos metadados? A gente identifica o início da entidade, o fim da entidade e também o rótulo da entidade. Tá? Tendo, então, essa base de publicações construídas, foram realizados, então, os treinamentos do modelo. Aqui é importante explicar que foram utilizados modelos, foram pegos modelos pré-treinados, e esses modelos eles foram treinados para trabalhar em tarefas novas e mais específicas. Esse processo ele é chamado de Transfer Learning. Tá? Então, o primeiro modelo utilizado foi o BERT, que é um dos modelos mais famosos de Transformer, né? Justamente porque ele foi o primeiro a utilizar um método que possibilita que o modelo veja textos inteiros de uma vez. E para esse trabalho foi utilizada uma variação do modelo BERT, que é o BERT-Imbal, que basicamente ele é um modelo BERT pré-treinado em 3,5 milhões de páginas web escritas no português do Brasil de 120 mil websites distintos. E o segundo modelo foi o Roberta, que basicamente ele apresenta a mesma arquitetura do modelo BERT, porém com aprimoramentos no pré-treinamento. E aí o trabalho que introduz o Roberta, ele justifica que o modelo BERT, quando ele foi criado, ele foi subtreinado e que ele poderia ter um desempenho melhor que os modelos que vieram depois dele. Então, essa aqui é a justificativa do aprimoramento em relação ao modelo BERT. Tá? E para esse trabalho foi utilizado o XLM Roberta, que basicamente é o modelo Roberta pré-treinado em 2,5 terabytes de dados de 100 idiomas distintos. Bom, partindo então para os resultados, no mapeamento das entidades, os resultados do mapeamento eles foram classificados em 3 níveis, por questão de simplicidade. Né? O nível baixo, médio e alto para cada um dos 2 aspectos avaliados, que foram a unicidade e a frequência. Com base nesses resultados, foram escolhidos, então, quais entidades iriam para a busca de publicações e quais iriam para a validação de publicações. Para a busca de publicações, foram escolhidas aquelas entidades que apresentaram uma unicidade média ou alta. Tá? Então, no caso, foram essas 5 entidades. Então, quando a gente utiliza essas entidades no campo de busca do portal do DOU, quase todas as publicações que são retornadas, elas estão relacionadas com o convênio. Tá? E para a etapa de validação foram utilizadas as entidades que foram mapeadas com uma frequência média ou alta, que no caso foram essas 13 entidades. Então, na etapa de validação, basicamente a gente verifica dentro do texto se há pelo menos mais 2 dessas entidades aí para validar, para confirmar que aquela entidade ela realmente está relacionada com o convênio. Bom, em relação à base de publicações anotadas, os resultados das etapas de busca, validação e anotação foram condensadas nessa etapa. Tá? Então, foram anotadas 192.900 publicações de pouco mais de 71 mil convênios. Essa tabela ela mostra a quantidade de anotações por entidade, onde é possível ver que a gente tem quantidades bastante variadas. Né? Então, a gente tem entidades aí passando de 1 milhão de anotações, que são provavelmente aquelas entidades que foram mapeadas como frequentes, enquanto a gente tem outras entidades que tiveram um número muito baixo de anotações. Partindo, então, para os resultados do modelo BERT, aqui mais na esquerda dessa tabela, a gente tem o desempenho geral do modelo. Né? Então, a gente tem o F1 Score, a precisão e o recall. E nessa parte do meio, mais colorida, a gente tem um desempenho por entidade. No desempenho geral, o modelo ele obteve um F1 Score de 94%, que foi um resultado muito bom. E no desempenho por entidade, a gente consegue perceber que para algumas entidades ele teve um desempenho muito bom, só que para outras entidades ele teve um desempenho muito fraco. E aí, nessas entidades que ele teve um desempenho muito fraco,
a gente considera que foi muito por conta da especificidade daquela entidade e também por conta da quantidade de anotações daquela entidade. Mas, no geral, para 75% dessas entidades, o modelo BERT ele obteve um F1 score acima de 80%. Tá? Esse gráfico ele mostra a relação entre a quantidade de anotações e o F1 score obtido por entidade pelo modelo BERT, onde, se a gente traçar uma linha de tendência, a gente consegue ver que, realmente, né, quanto maior a quantidade de anotações daquela entidade, mais exemplos o modelo vai ter durante o treinamento e, portanto, melhor vai ser o desempenho dele em identificar aquela entidade. E aí, um ponto que chama a atenção nesse gráfico, que é esse ponto aqui, é o desempenho obtido pelo modelo para a entidade objeto de convênio, porque foi uma entidade que teve um número relativamente alto de anotações, mais de 100 mil, porém foi a entidade que o modelo BERT teve o terceiro pior desempenho. E aí, quando a gente vê do que se trata dessa entidade, a gente percebe logo o porquê desse desempenho do modelo BERT, né? O objeto de convênio, ele basicamente ele fala do que se trata aquele convênio, né? Então, geralmente, ele aparece nos textos como uma frase extensa. Então, quanto maior uma entidade, mais complexo é para o modelo de identificar aquela entidade, justamente porque podem ter bastante variações ali dentro daquele texto. Tá? Partindo agora para os resultados do modelo Roberta, no desempenho geral, ele obteve um F1 score de 94,2%, então um pouquinho acima do modelo BERT, né, que obteve 94%. E no desempenho por entidade, ele também teve um resultado muito bom para algumas entidades e um desempenho muito fraco para outras. Mas, assim como o modelo BERT, ele também obteve um F1 score acima de 80% para 75% das entidades. Tá? Assim como o modelo BERT também, né, a gente consegue observar a mesma relação entre a quantidade de anotações e o F1 score obtido. Tá? Então, quanto maior a quantidade de anotações, mais exemplos o modelo tem durante o treinamento e, então, melhor o desempenho dele. Tá? E, tá bom, mas mostradas essas tabelas e gráficos, faz a gente pensar que esses modelos eles tiveram um desempenho muito parecido, né, quase que idêntico. Só que, quando a gente compara entidade por entidade, isso não é bem verdade. Realmente, né, para algumas entidades, as duas curvas elas se sobrepõem, mas para outras entidades, as curvas elas se distanciam. Isso fica mais claro ainda quando a gente coloca esses resultados em formato de tabela, né, onde a gente consegue perceber que o modelo BERT ele foi melhor para as entidades nome de órgão concedente, tipo de instrumento e valor de contrapartida, enquanto o modelo Roberta ele foi melhor para objeto de convênio, data da última liberação e o valor da última liberação. Tá? Mas, em geral, o modelo Roberta ele foi melhor em 73%, mesmo que por uma diferença muito pequena. E aqui eu chamo a atenção para a entidade objeto de convênio, que o modelo Roberta ele teve um ganho de 61% com relação ao modelo BERT, que foi um resultado bastante surpreendente, visto que é uma entidade complexa, né, de se identificar. Esses dois gráficos eles mostram a evolução das 3 métricas de avaliação durante o treinamento, né? Então, o F1 score, a precisão e o recall. E aqui fica claro a otimização do modelo Roberta em relação ao modelo BERT, onde a gente consegue ver que o modelo Roberta ele convergiu rapidamente, né, as 3 métricas logo no início do treinamento, enquanto o modelo BERT ele levou um tempo ali para convergir as 3 métricas, né? Então, foi um pouco demorado, né, depois dos 3.000 steps. Nesses outros 2 gráficos, eles basicamente mostram a evolução das perdas dos modelos durante o treinamento, onde a gente consegue ver que o modelo Roberta, as perdas elas decaem rapidamente logo no início do treinamento, enquanto no modelo BERT, essas perdas elas persistem quase que durante todo o treinamento. Partindo, então, para as conclusões do trabalho, a primeira é que, para aplicações que demandem, né, que as complexidades da linguagem natural sejam contornadas e que o contexto do texto seja levado em consideração, a gente viu que os modelos de Transformer eles são os mais adequados para isso. Tá? Os 2 modelos utilizados, o BERT e o Roberta, eles apresentaram um desempenho geral muito similar. Entretanto, quando a gente avaliou o desempenho por entidade, a gente viu que o modelo Roberta ele obteve um desempenho ligeiramente melhor.
A escolha do melhor modelo vai depender da importância de cada entidade para a aplicação em questão, porque, como a gente viu, o modelo BERT ele foi melhor para algumas entidades e o modelo Roberto foi melhor para outras. E para entidades mais complexas, como objeto de convênio, o modelo Roberto ele apresentou um melhor desempenho. Tá? Para trabalhos futuros, então, a gente tem a possibilidade de utilização de mais modelos. Né? Nesse trabalho foram utilizados 2 modelos. Há espaço também para melhoria no desempenho dos modelos através do balanceamento das entidades e da base de publicações. Uma possibilidade também é o estudo da influência de cada entidade no desempenho dos modelos. Tá? Há possibilidade também de inclusão de mais entidades dentro do modelo, então a gente pode colocar entidades de licitações, de contratos públicos, nomes de servidores públicos e dentre outras entidades. Tá? E também é possível desenvolver nos modelos a capacidade de compreender o vínculo entre convênios, licitações e contratos. Se não me engano, esse trabalho ele já está sendo realizado. E, bom, é isso, pessoal. Eu gostaria de agradecer pela atenção. Bom, obrigado, Vinícius, pela apresentação. Agora a gente vai passar para a próxima etapa, que é a arguição da banca. Bom, como está gravando, a gente não vai ter muito problema aqui, você não precisa anotar muita coisa, mas responder mesmo que a banca precisar. Bom, passar o microfone aqui. Ladies first ou os mais de fora para dentro? Pô, aí deu empate. Ah, tá. Não. Bom. Pô, jogou para fora, hein? Por maldade. Bom, então vou passar a palavra aqui para o Alan. Tá? Fica à vontade. Tá? Eu só peço falar perto do microfone para captar lá para o Raimundo. Bom dia, Vinícius. Bom dia, colegas. Bom dia, chefe Raimundo, onde quer que você esteja. Bom dia. Muito obrigado, professor Flávio, pelo convite. É uma honra retornar aqui ao UNB, né? Contribuir um pouquinho, né? Ser uma pequena fração da sua história, né, Vinícius? Então, a gente estava até conversando um pouquinho com o Marcos ontem, né? É importante a gente sempre, nesse momento aqui, fazer um paradigma, né? Você está fazendo um trabalho de graduação, né? Não está fazendo uma dissertação, um doutorado. Então, dentro esse paradigma, eu gostaria de te antecipar que eu acho que você já é um engenheiro, né? Então, parabéns, que você tenha muito sucesso na sua carreira, com tudo de bom e de ruim, né? Que a carreira de engenheiro nos proporciona. Então, como o Marcos colocou, né? Eu não sou da área de informática, né? Sou da área de engenharia civil, e fico muito honrado de estar aqui contribuindo. Então, acredito que minha contribuição vai ter um caráter mais metodológico, mais geral e um pouco de usuário, né, professor Flávio, né, que a gente tem uma enorme expectativa que todos esses estudos, né, que a UNB está empreendendo na nossa área aí de interesse, de fraude em licitações, de fraude em contratos, especialmente, isso aí atinja, né, um objetivo que a gente quer, que é oferecer um melhor serviço público para o país, né. Então, assim, minhas contribuições, elas vão, eu brinco muito assim, desde as microbiológicas, que são, eu anotei algumas coisas de digitação, que eu vou passar para o professor Flávio, ele passa para você depois, né? E algumas outras, assim, que talvez, para mim, por ser de fora, chamou a atenção, talvez elas não sejam importantes, vocês avaliam, né, professor Flávio, se é pertinente ou não, algum tipo de aperfeiçoamento, né? Lá no iniciozinho, no agradecimento, você falou do supercomputador, que teria contribuído, né, que a UNB ajudou, você no trabalho. Eu não vi exatamente a descrição de como ele ajudou no trabalho, né? Não sei se isso é pertinente ou não. Sim. Basicamente, como os modelos de Transformers eles são modelos bastante pesados, né? A gente não consegue, por exemplo, treinar um modelo de Transformer utilizando o nosso notebook pessoal. Então, houve a necessidade da utilização de um servidor para fazer isso, né? Onde, basicamente, o treinamento dos modelos foram feitos utilizando esse servidor. Entendeu? Maravilha. Então, porque, assim, na ciência, a ciência ela é meio, entre aspas, cega, vamos dizer. Se você colocar um parágrafo explicando isso, é valioso, assim, eu acho, né? Para ninguém tentar fazer com um PC, né? A ciência é isso, né? Você sobe no ombro de outra pessoa para você avançar, né? Então, acho que, de repente, era importante. A outra também, que eu acho que na área de vocês deve ser talvez a mais sensível de todas, é essa questão do anglicismo, né? A gente usar palavras do inglês nos textos em português. Então, assim, no seu texto, você usou lá no título Transformers mesmo, do filme, né?
e em algum momento você usa a tradução, transformar, né, para o português. Então, assim, eu acho que só deveria escolher uma coisa ou outra. E também a questão do padrão, se o anglicismo vai no itálico ou fica no inglês normal. Mas como é da área de vocês, eu não sei se isso é comum ou não. Uhum. É o nome mesmo, né? O nome mesmo. Isso. É. Sim, aí é questão de padrões, né? Aí, avançando também um pouquinho, aí também é uma coisa pequena, mas eu acho que assim, está tão bom o seu trabalho que uma pequena coisa valoriza mais ainda, né? Você citou a obrigatoriedade dessas publicações pela Lei 866 e ela está sendo migrada para a Lei 14.133. Talvez valesse a pena citar as duas, assim, só para mostrar que você sabe que tá tendo uma transformação legal, né? Um outro detalhezinho pequeno, lá no resumo, o resumo ele acaba sendo importante porque muita gente só vai ler o resumo para ver se vai ler seu trabalho ou não. E tem um pouco da linguagem que a gente usa no laudo. A gente aqui eu acho muito bonito tudo isso, porque a gente está entrando num fenômeno real. Então, ele transpassa várias áreas do conhecimento, e uma das principais é o direito aqui, né? E aqui, na hora que você fala assim, permite a detecção de atividades de conluio e fraudes, existe daria várias teses de doutorado no direito sobre como é que é uma constituição de uma prova disso, né? De conluio ou fraude, né? Talvez suavizar um pouco, detecção de indícios, eu uso muito lá nos aulas, às vezes, detecção de comportamento. Tipo assim, você está tendo um comportamento de conluio, não quer dizer que você está em conluio, entendeu? Existe uma diferença abissal. Às vezes usar uma palavrinha talvez evite algum tipo de crítica de alguém que é do direito, alguém que está vindo de fora, dar uma olhadinha, né? Não, é porque são duas coisas, né? O conluio é a espécie. O gênero é a fraude. Aí vocês podem até... Mas o objetivo do Deep Vacuity, eu estou chamando o projeto como um todo, ele é realmente achar o conluio, a fraude como gênero, mas chegar no conluio. Assim, quando a gente chamou o senhor para conversar, a gente tinha esse sonho de conseguir achar. Não sei se a gente vai conseguir, mas o objetivo, pelo menos original. Então, assim, é só a questão de suavizar a capacidade do método de provar aquilo, né? Também com relação à metodologia, e aí já indo para um pouco da fraude, né? O centro da fraude são os contratos, porque o contrato é que provê a capacidade de transferir o dinheiro. O convênio é um step anterior. Então, assim, eu não entendi, como já entrou em convênio, eu não entendi por que começou pelo convênio e não começou pelo contrato. Mas se não tiver explicação, não tem problema não, mas assim, se tiver algum... porque o convênio é mais fácil porque tem mais entidades, enfim, talvez valesse a pena comentar. Continuando também... Entendi. Foi por conveniência. Está certo. Então, Mas essa inteligência ela serve para o contrato. Evoluir, né? Maravilha. Também na página 13,
talvez subindo aí na página 3 fica mais fácil. Só para perguntar um detalhe também. Abaixa um pouquinho, só para perguntar assim. Eu queria só entender o padrão de citação, porque, por exemplo, como citou um trabalho meio do Marcos, eu consegui ver. Porque, por exemplo, o Marcos colocou o nome completo e o meu não colocou o nome completo. Está Oliveira Lopes e Marcos. Tá. Entendi. Não, tudo bem, é só porque... veio Oliveira Lopes, veio do Marcos, a equipe de Marcos era de conferência. Não, era da UNB. Era da UNB. Eu colocou Oliveira Lopes. Não tem problema, faz automático. Tá. Porque eu vi que tem um lá que tem 3 autores, ele colocou o nome dos 3, não colocou Edson. Só um comentário do Marcos, eu citei os 2 trabalhos, né, que foi o de mestrado e acho que a publicação, né, e a publicação é esse aqui, então já é mais... Entendi. Perfeito, então. Uhum. Não, mas tá tudo bem, tá ótimo, é só fazendo meu papel. Mas todas as áreas têm isso, né? A gente é cheio lá. Perfeito. Tá ótimo para o TCC, mas se você tiver como, assim, de alguma forma, pincelar como você chegou aos trabalhos referência, talvez ajude outros colegas que queiram chegar também. Às vezes, esses 3 trabalhos eles já são tão destacados no meio que não tem nem necessidade de uma explicação, mas se tiver como dar uma melhorada nesse ponto. Aí, continuando, você fez uma revisão da literatura e passou lá para a metodologia. Eu acho que a parte do Berta e da Roberta tem uma revisão da literatura dentro da metodologia. Talvez tenha que tirar e botar na revisão da literatura. Aí vocês avaliam. Porque fica mais limpa a metodologia, acho que é mais fácil explicar, né? A decisão nossa, e aí eu lembro que tomou a decisão, é porque, tipo assim, como eles deveriam ficar um capítulo à parte. É isso. Só que um capítulo à parte deles é da metodologia. Então vamos resumi-los aqui, tentar achar e encaixar aqui. Aí não cabia no capítulo de fundamentação. Aí vamos colocar aqui, mas vamos ver o que é uma coisa. É meio uma estratégia que a gente faz para poder colocar de uma maneira menos agressiva. Porque isso é extremamente agressivo, em matemática e tudo mais, é indigente. E ele é algo contínuo, né? Então tá em todas as referências que vai atrás dele. Então, é um pouquinho difícil, né? Assim, como tá relacionado com Transformer, acho que a gente pode colocar dentro da seção de Transformer na teoria, né? Acho que faz sentido, sim. Do jeito, não precisa nem expandir muito, não. É só pegar isso sim, e colocar lá. Agora, em termos de expandir, que realmente eu fico com medo, mas eu queria só comentar, porque da minha perspectiva, né? A parte de montar o URL e fazer o web scraping, eu queria saber se para vocês é como é para mim organizar uma planilha no Excel. Entende o que eu quero dizer? Se não precisa descrever um pouco esse passo. Para quem é da área ou quem é do seu curso. Porque meio que monta um URL. Aí eu fiquei, tá, mas como é que monta o URL? Aí eu fiquei... Porque você descreveu muitas outras coisas. Eu não sei se isso é pertinente ou não. Para quem é da área, realmente é uma coisa mais comum, assim, né? Acho que muita gente já trabalhou com essa técnica, mas realmente, assim,
ficou esse gap, assim, pensando na leitura de uma pessoa que não é da área, né? Poderia ter especificado, né? Dado um passo mais atrás. Uhum. Talvez alguma coisinha assim, só para facilitar. Mas ainda bem que a gente ainda tem ele, né? Vamos lá, né? Então, aí talvez, aí você vê se cabe dentro do método ou voltar lá na revisão da literatura, né? Avançando também, na página 48, se for fácil, se for dar trabalho não precisa fazer, mas só se for fácil. Você comentou na sua fala, e eu entendi também no texto, que empiricamente você achou com 3, né? Mas, assim, em termos científicos, se você conseguisse dizer o que acontece com 2 e o que acontece com 4, é muito rico, mas só se for sem dar muito trabalho, porque você está no TCC. Uma coisa assim, desse tipo, assim, né? Obrigado. Bom, não somos perfeitos, não deu para fazer 100%, não é ground truth. Então a gente não chama de ground truth. Primeira coisa que a gente toma esse cuidado, porque tem erro. O que nós temos ali é que quando eu falo que eu achei uma entidade na anotação, eu achei uma entidade. Mas pode acontecer de eu ter publicações que têm entidades que eu não achei, mas estão lá. Você entende? É tipo assim, tá lá, estado, código do município e objeto e data, certo? Esses 4. Pode acontecer de, numa da anotação, eu ter achado os 3, mas não ter achado aquele. Então, eu te garanto que tem pelo menos 3. Aí, o que vai acontecer com o Transform? Ele não vai receber esse treinamento. É treinamento que ele não recebe. Ele foca em outros, mas perde esse. Aí tem esse um trade-off, vamos assim dizer, né, na brincadeira. A gente não sabe o impacto disso global. É um estudo interessante que você propõe. Ele adiantou um pouquinho, porque eu ia sugerir essa ressalva no final, né? Para o leitor entender que... Maravilha, eu vou deixar... Eu tenho certeza que o Marcos, né? O professor Aleté tem muito mais contribuições que eu. E minhas últimas 2 contribuições, lá nas referências, tem horas que o nome do trabalho está em negrito, tem hora que não está. Mesmo variando do inglês para o português. Aí talvez só ver o padrão mesmo, se isso aí é relevante. Isso é uma coisa que eu tenho que entender também, porque como é meio que automatizado, né? Isso aí eu não sei, talvez talvez livros ele coloque em negrito e artigos não sei, é uma coisa que tem que ser entendida. Talvez, assim, para simplificar, você simplesmente citar, foi adotado o modelo que automatiza tal passo. Aí pronto. Aí você já tem a resposta para o que aconteceu, né? E assim, aí vocês também avaliam, também se for simplesmente muito mais fácil, que é essa questão que eu comentei um pouco dos passos. Fazer um anexo com as linhas de programação, alguma coisinha assim, só para... Tá. Então, assim, mais uma vez, parabéns. Muito feliz aqui de participar, né? Espero que a gente se encontre aí no futuro. Eu que agradeço. Agradeço ao Alan pelas contribuições. Depois poder mandar o arquivo anotado aí para... Tá gravado, mas para a gente poder ver. Vamos mais externo, né? Então vamos passar para o perito Marcos. Fique à vontade, agradeço. Obrigado, professor. Obrigado, Vinícius. Obrigado mais uma vez por ter convidado para participar da banca. É um prazer estar aqui de novo no SIC, né? Na Alma Mater de mestrado e ver o nosso trabalho dando cada vez mais filhos, né? As nossas ideias, como eu estava comentando, as primeiras ideias vieram de 2018, né?
2017? Nossa, então as primeiras reuniões vieram... Eu só lembrar de 2018. Então, onde a gente, ali no LISA, a gente começou a rabiscar como seria uma detecção de conluio, de indício de conluio. Então, é muito legal ver o projeto encaminhando. Achei muito o nível do trabalho do Vinícius muito bom para a graduação. Você foi bem profundo, conseguiu muitos bons resultados. A gente viu que você conseguiu bons resultados. Fiz várias anotações de textuais e que estão aqui no PDF, vou encaminhar o PDF para você. Eu queria fazer algumas coisas que eu acho que faltou, algumas perguntas que faltaram na explicação no texto. Nesses modelos de transformers, e principalmente no Berta e no Berimbau, qual que é a vetorização que você usa para as palavras? Geralmente essas informações de vetorização, de tokenização, lematização, isso tudo, a ferramenta que foi utilizada... Isso, mas assim, faltou documentar isso. Assim, o Transformers, na implementação dele, ele usa One Hot Vector. Não, ele usa o embed style, ou ele usa TF-DF. Então, faltou a documentação, porque fica a parte textual e entra no modelo. Só que tem uma parte da inteligência que você pulou. Entendi. E é interessante você falar que os Transformers, no desenvolvimento tradicional, usam tal modelo, e o Berta e o Roberto usam tais modelos de vetorização. Faltou essa... Acho que é uma documentação do processo. Tá? Na tabela que vem na metodologia já, quando você... Será que tem uma tabela que são as entidades de interesse, né? Eu acho que faltou aqui uma explicação por que essas entidades são... Por que eu tenho que ter o número original? Por que eu tenho que ter a situação do convênio? Né? Eu sei que esses dados todos estão no portal da transparência, né? Mas faltou uma crítica, porque eu acho que tem que mais tarde você vai ver, tem uma importância maior para alguns, importância muito menor para outras dessas entidades. Né? Então, por que esses são interessantes e outros valores não? Ou então, tem algum aí que se der errado, tanto faz? É só interessante ter? Tá? Eu acho que essa discussão é importante no documento. Eu gostei muito da sua metodologia baseada em unicidade e frequência, mas não vi a fonte dessa inspiração e nem dizendo que foi você mesmo que fez, que desenvolveu. Se você desenvolveu, parabéns, né? Eu gostei muito, mas tem que falar assim, na falta ou não foi encontrada uma metodologia para determinar isso, foi desenvolvido na pesquisa essa metodologia. Tá? Então, faltou assim, da onde que veio? Né? É uma frase, realmente, que faltou. Eu gostei muito dessa metodologia. Eu sei que 99% do seu suor está aí. Né? Na implementação do negócio tem muita quebra de cabeça, muito código não rodando, né? Muito resultado espúrio, mas eu sei que o seu suor está aí, que eu fiz um trabalho parecido, eu sei que o seu suor está aí, eu gostei muito do trabalho e do resultado disso aí. Na página 49, você cita a ferramenta do Space, e como eu estou um pouquinho mais habituado com a ferramenta, eu sei que faltou aí você dizer como que você implementou ela, porque assim, eu sei que você tem o texto estruturado da transparência e a linguagem natural. Como você procurou esse texto aqui? Você usou uma distância de Levenstein, uma comparação direta, um regex, né? Qual foi o tratamento? Ou você falou assim, tá aqui o Space, acha que você usou o Vanilla, né, que a gente chama do Space. Falou, o Space, se vira aí. Né? Então, se faltou só esse detalhezinho, qual que foi você sabe de cabeça? Qual foi o... Não, sei sim. O Space ele tem bastante features, né? E tem uma feature que se chama Phrase Matcher, né? Como o próprio nome já diz, você passa
que ele tem que anotar e ele, por trás dos planos, ele faz essa identificação dentro do texto. Aí poderia ter colocado... Legal. Eu utilizei o Phrase Manager, que é baseado, e aí eu sei que tem na documentação do Space, rapidinho, você fala, tal metodologia. Ele usa tal metodologia por trás. Tá? Porque, assim, do jeito que ficou assim, aí, a gente não sabe exatamente qual foi esse match, que, como o professor falou, é fonte de alguns erros, né, na nossa anotação. Né? Na tabela 5.8, acho que já é resultado, né? Isso. Como que você explica que você tem mais anotação de nome de órgão superior do que publicação? Não, porque é muito maior, né? Então, como eu comentei no texto, essa quantidade ela não é a quantidade de publicações. Ela, por exemplo, a entidade dentro da publicação ela pode aparecer várias vezes. Então, todas essas vezes elas são contadas, entendeu? Então, essa quantidade é realmente a quantidade de anotações e não a quantidade de publicações. É a frequência total, né? A quantidade total, ótimo. Essas foi mais as perguntas, tá? Como sugestão, o modelo Roberta, quando se mostra o aprendizado dele, você vê que ele aprende muito rápido. Às vezes, ele aprender muito rápido é um defeito e não uma qualidade. Se você pegar ele e botar ele para aprender um pouquinho mais devagar, nos critérios de implementação dele, ele consegue resultados melhores. Né? Então, como que você faz isso? Você faz, eu sei que depende muito do poder computacional, mas aumentando os bets, né? ou aumentando aquele critério alfa, que é o critério de redução do delta de correção. Então, a gente consegue fazer ele aprender um pouquinho mais devagar. Quando ele aprende um pouquinho mais devagar, ele tende a melhorar principalmente aqueles picos, aqueles vales, né, dos resultados daquelas entidades. E agora eu acho que, para concluir, críticas que eu acho que são necessidade de correção do trabalho, são pontuais. Tá? Eu acho que a fundamentação teórica foi muito baseada num autor só. Eu sei que o livro dele é muito complexo, mas ele sempre, dentro do livro, está citando alguém. Né? Então, assim, abriu o artigo original, que hoje está muito fácil. Né? Então, principalmente quando vem o Transformer é praticamente um autor só citado, né? Que é o Jurafsky. Tomar cuidado, que eu acho que está baseado muito nele. E aí está mais fácil na sua apresentação, no slide 35. Pablo, por favor. Isso. Quando a gente olha esse slide, a gente vê que o Roberta foi muito melhor na data da última liberação, no objeto do convênio e no valor da última liberação. E eu concordo com a sua análise. O objeto do convênio é o elemento mais difícil de ser detectado aí. E por isso que o modelo mais complexo, que é o modelo da Roberta, ele teve maior sucesso nessa detecção. Né? Entretanto, a gente tem que lembrar do objetivo macro onde o seu projeto está inserido. E a gente quer vincular esse convênio a uma licitação, a um contrato depois. Né? E para fazer essa vinculação, o nome do órgão concedente é muito importante, onde a Roberta falhou. E por isso que eu citei fazer um aprendizado mais lento, provavelmente a Roberta consegue um resultado melhor nesse aí. Né? Por quê? Imagina que eu tenho um convênio do Ministério do Desenvolvimento Regional. Né? Se ele não identificou que o convênio é do Ministério do Desenvolvimento Regional, como que eu vou achar a licitação? É muito mais importante para o projeto, e assim, eu estou tentando te dar a visão fora do seu trabalho, que leva um pouquinho a uma mudança de conclusão.
é mais importante para o projeto eu saber que é do Ministério do Desenvolvimento Regional do que saber se é uma drenagem de um tabuleiro numa cidade tal ou se é uma rede de esgoto, que é o objeto do convênio, né? Então, se fosse assim, não, vamos pegar agora, extrair tudo para poder montar um grafo do que o pessoal vai fazer lá de trás, vai fazer o treinamento de inteligência artificial baseado em grafos. Eu usaria o Berimbau e não o Berta, né? Por esse motivo, porque eu acho que aonde o Roberta se sobressaiu, né, que é data da última liberação, valor da liberação, não são coisas importantes para a montagem do grafo. Por isso que eu critiquei também a seleção das entidades, porque a seleção das entidades aí quais são? Código do órgão, nome quem as partes? São as partes e do que se trata esse documento, né? Então, é importante, dentro do projeto, saber como que a gente vai utilizar ele para montar esse grafo, né? Eu acho que o Berta, ainda acho, mesmo se tiver ainda o pessoal desenvolvendo com Transformers aí, dá para treinar o Roberto e ele conseguir resultados melhores do que o Berimbau, fazendo alguns ajustes. Ele tem esse potencial, né? E tendo o equipamento disponível, a gente consegue um resultado ainda melhor. Mas, assim, Vinícius, de maneira geral, o seu resultado está muito bom, né? A gente consegue... eu estou olhando só por Berimbau, tá? Montar os grafos, fazer grafos maravilhosos aqui. Eu acho que tem potencial do pessoal aí de trás já, de pegar publicações de licitações de convênio e conseguir fazer a extração direta só com o seu modelo, tá? A gente tem como fazer isso e já criar uma base de dados de inteligência tanto policial, né, que é o nosso interesse final de investigação, como uma base para treinamentos baseado em grafos. É isso aí. Parabéns. Obrigado pelos comentários. Agradeço o Marcos pelos comentários aí e vou dar um extra aqui. Os dois ali estão nessa missão. É o próximo da lista. Semestre que vem, né? Tá anotando, né? Tá gravado para depois ouvir. Tá bom? Bom, vamos dar continuidade na banca aqui, depois... eles vão saber, depois tem como consultar. Bom, vou agradecer o Marcos, Alan, Marcos, pelas contribuições. A ideia é conectar tudo isso no Deep Vacuity. Já está sempre caminhando. Passar para lá a professora Letéia, fica à vontade, agradeço. Bom dia. Obrigado, Flávio. Obrigado, Vinícius. Agradecer aqui a presença do Alan, do Marco. É muito bom ter essa visão externa, né, aqui na universidade. E a gente fica sempre satisfeito quando vocês trazem esses desafios. Na maioria deles nós não sabemos resolver, mas a gente vai e corre atrás e tenta fazer essa integração. Então, agradecer vocês por em 2017, 2018 terem trazido esse desafio esse que já gerou tantos trabalhos e formou vários alunos, e entre esses o Marco, então a gente fica realmente bem feliz. E fico feliz também, Vinícius, com a sua apresentação, com a qualidade do seu trabalho. O seu trabalho está muito bem escrito. Concordo plenamente com a banca em todos os comentários. Alguns desses comentários coincidiram com os comentários que eu tinha feito aqui. Faltou explicar isso, detalha mais isso, mudar, reestruturar. A sua apresentação foi também muito boa. Se você não estava, você apresentou, está muito tranquilo, muito calmo, falando do jeito que deveria, com clareza, com objetividade. Então, você está de parabéns novamente aí pelo trabalho, pelo documento e pela sua apresentação, né, que são os dois objetos aqui que estão sendo avaliados diretamente. Bom, mas, além de todos os comentários que já foram feitos, eu tenho alguns comentários aqui, mas receba-os com o intuito de melhorar o seu trabalho, porque, como já foi dito, aqui ele vai ser muito usado, né? A gente quer que ele seja mais um aí nessa linha de progresso para a gente contribuir com a polícia, então ele vai ser bem usado, com certeza. E aí, nesse sentido, eu fiquei pensando que o capítulo 2 talvez ficaria melhor se ele fosse dividido em
duas partes. Ele está muito grande, então ele fala de muitas coisas que estão relacionadas, mas que você dividisse, acho que ficaria bem estruturado, porque o leitor vai direto numa parte ou em outra. Então, eu fiz sugestão aqui de reestruturação desse capítulo, tá? O capítulo 1, não. O capítulo 1, acho que ele está bem enxuto, está bem completo, tem tudo que deve ter no capítulo introdutório, então acho que está bem legal. O capítulo 3, aí uma dúvida, de novo, é do template, a exigência da mecatrônica, Flávio, ter esse capítulo de trabalho relacionado isolado assim ou não? A gente poderia colocar esse capítulo em outro? Tá. Mas eu acho que como monografia, na hora que eu dividi o capítulo 2, ele encaixa bem no final da segunda parte do capítulo 2. Entendeu? Eu acho que fica mais interessante, porque ele está muito... Eu não acho que ele tem que ser maior do que isso, eu acho que os trabalhos relacionados estão, de fato, aí, os mais importantes, lógico, mas eu senti falta aí de uma tabelinha com uma síntese, um resumo, que aí vai direto para o artigo também, né? Uma tabelinha com um resumo, uma síntese da comparação entre esses trabalhos. Síntese essa que você apresentou, né? Você colocou lá, então eu acho que na apresentação tem, exatamente. Então até anotei aqui, ó, pegar lá, acho que é no finalzinho dos trabalhos relacionados, não, aí outro slide, eu acho, na frente. Não, para trás. Cadê? É lá mesmo, no trabalho relacionado. Só que ele fez tá aqui. É isso mesmo, ó. A acurácia, a base, eu acho, tá vendo? É isso aqui. É exatamente, tabelar isso aí fica bem legal ali no capítulo 3, tá? Exatamente. E aí também, já que você está aí, saiu, mas a figura que você colocou sobre as métricas usadas, eu acho que caberia aí, ó. Eu acho que caberia ela traduzida. Eu pedi para traduzir todas as figuras. Eu sei que o Flávio já está aproveitando para colocar lá, mas o trabalho é em português, então as figuras têm que estar em português. Então fica... Não, tem algumas palavras que não tem como. E eu concordo com o Transformer. Eu concordo com o Transformer, que não faz sentido. Mas tem algumas figuras que cabe uma tradução legal ali, e eu acho que vale a pena. Mas essa figura acho que está legal, acho que vale a pena colocar. E aí nessa... Não, Flavinho, tem umas que a gente não vai colocar palavrão no trabalho. Não é essa a ideia. Mas tem algum... E aí, ó, nessa linha, tem umas que eu acho que não vale a pena traduzir, entra o F1 Score, que tem as duas formas no texto. E eu pedi para padronizar. Eu acho que tem que ser F1 Score, porque quando coloca F1 Score, todo mundo sabe o que é, todo mundo entende. Agora, quando eu vi a primeira vez, medida F1, eu disse, é isso aqui, ele traduziu, entendeu? Só para explicar essa questão de estar usando dois termos diferentes, né? Acho que isso aconteceu com outras coisas também, é porque esse trabalho eu escrevi ele durante meses, né? Então, não foi muito bem 1 ano e meio, mas... então, assim, no começo eu estava usando alguma coisa e depois, no final, eu estava usando outra, sabe? Então, é uma coisa que tem que padronizar. Por isso que a gente está aqui. O nosso papel é esse, é de ter essa visão geral, né? O que mais que eu anotei aqui? Aí na metodologia lá, você avaliou as 3 métricas lá, né? Unicidade, frequência e variação das entidades. Aí a minha pergunta é, teriam outras métricas que vocês julgaram durante o trabalho importante, que por algum outro motivo não acharam, não vamos atacar aqui agora, ou não? Porque se tiver, eu acho que vale a pena citar, porque a gente usou essas 3, tá? Mas por que essas 3? Porque são as mais comuns, são as mais populares, são as mais importantes? Essas 3 métricas foram as únicas mesmo que eu pensei, né? Até o Marcos comentou na hora, isso aí foi uma coisa que eu mesmo que pensei, né? Mas, assim, foram realmente somente essas que eu pensei para otimizar. Pois é, então isso eu concordo com o Marcos, é uma coisa que tem que deixar claro, assim. Como o Marcos disse aí, está o teu grande suor, então isso não está claro. Não está claro que, de fato, foi você que definiu essas 3 métricas, se você se baseou em algum outro trabalho que tinha outro e você julgou que essas seriam as mais adequadas, tá? Acho que vale a pena, sim, isso.
Eu tinha percebido isso que o Marco comentou aí, do Roberta lá, aprender rápido. Aí eu fiquei pensando assim, mas será que isso é bom? Será que ele não está deixando alguma coisa para trás? E aí o Marco, que é mais especialista nisso do que eu, já trouxe, então, de repente, vale a pena trabalhar melhor nos parâmetros para ver se ela... Processamento? No meu trabalho, professor, não sei, no meu trabalho, eu consigo, assim, é claro que impacta no tempo de processamento, mas no meu trabalho não foi tão pesado. Quando eu fiz o cíclico, não aumentava a taxa de aprendizado, era só o cíclico mesmo, o padrão, o resultado foi melhor. E o impacto do tempo de processamento não foi tão grande. Aumentou, mas não foi tão grande. 2 anos, né? Você sabe a configuração do Ele é um super servidor da High Vision, certo? Ele tem 2 placas V100S de 64 GB. É um monstro. Ele tem, se eu não me engano, são 10 teras SSD com 64 ou 96 núcleos. Agora eu não lembro 64 ou 96. RAM, ele tem 256 GB de RAM. Então, assim, ele treina um transforma. Ele é próprio para isso. Ele é especializado nisso. Ele é um hack, certo? Ele é absurdo. Ele é agressivo. É, tem que colocar, até para justificar como você conseguiu, né? Treinar um Transformer, porque ninguém consegue treinar. Sem problema. Como eu sou dessa área de alto desempenho, eu fiquei pensando, quando ele falou supercomputador, eu pensei, que massa, mas qual é o supercomputador? Aí eu desconfiei que fosse do Labid, mas eu queria ter certeza. Eu pensei assim, de repente, ele treinou isso na nuvem, né? Ele pegou uma máquina lá, grandona exatamente, mas eu fiquei sem saber. E aí eu cheguei no final do trabalho e continuei na dúvida, né? Ficou lá o supercomputador só com a aspasinha lá. Então, acho que vale a pena, sim. Tá. E meu último. Aí o texto está com várias sugestões aqui, tira essa vírgula, coloca esse ponto, concordância nominal verbal, tem aqui, eu vou te mandar, mas eu queria que tivesse uma melhor explicação das entidades que foram apresentadas, que o Marco até comentou, lá na tabela 4.5. Eu não lembro, eu não anotei o número da página aqui. Aí. Vendo? Acho que vale a pena aí descrever, né, do porquê dessas entidades. Acho que ficaria legal no texto. Aí fica bem completo.
Por que será? O ciclone que veio lá do sul. Então, meus comentários são esses. Agradeço novamente o convite. Parabenizo de novo o Vinícius e o Flávio pela qualidade do trabalho. E fico aqui na expectativa para que venham muitos outros, né? Obrigado, viu? Bom, agora a gente vai passar para a última etapa, que é a defesa pública. A gente abre para o público perguntar. Alguém do público tem alguma pergunta? Então, vem cá para o microfone. Francisco. Como é que vai o pessoal que está no online, como é que vai te ouvir? Oxi. Esses alunos. Bom, olá, eu sou Francisco, mas bem, eu tenho uma pergunta que era, eu vi que você testou só 2 métodos, né, o BERT e o Roberta, que é baseado no BERT, mas você não pensou em testar em outro modelo, não? Ou pensou em testar, mas só que decidiu não testar porque já estava com a qualidade suficiente? Sim, como você comentou, né? Eu até pensei em testar, mas estava tão bom que eu parei e pensei, né? Por que continuar, sendo que a gente teve 2 modelos que tiveram um desempenho muito bom? Mas realmente, até uma sugestão que eu deixei nos trabalhos futuros é a utilização de mais modelos, né? O BERT e o Roberta, assim, eu diria que dentro dos Transformers eles são os mais simples e, né, dentro do Transform tem modelos muito melhores, como os baseados no ChatGPT, por exemplo, né? Então é uma possibilidade, sim, utilizar mais modelos. Sim, o professor ali, o Marco, se eu não me engano, ele até comentou, né, que talvez usar um outro método seria mais interessante, mas, bem, eu só queria saber se você tinha pensado em usar outro, ou se que você se limitou aos mais simples, mas ainda... É porque ele... Uhum. No Space você consegue instanciar lá um modelo do Hugging Face, e assim, a gente sabe que o Hugging Face ele é gigante, né? Tem várias variações de Transformer, então são muitos modelos mesmo que podem ser utilizados. Mas porque eu ainda estou muito recente, né, como aluno. Na primeira frase da conclusão explica um pouco, assim, mas te ajuda também. Porque ele fala assim, ó, o objetivo desse trabalho foi treinar diferente modelo de Transformers. O TCC é mostrar que você sabe usar uma técnica em qualquer área do conhecimento, né? Então ele não quis descobrir a melhor técnica, entendeu? Então ele quis mostrar, vou aplicar essa técnica, né? Mas aí já dando um favorável um pouco ao aluno, o segundo aluno, né? O Francisco, mostra só seu último slide lá que você fala das conclusões, só para ver um detalhezinho que foi muito rápido. Capaz de você falar adequado, a palavra adequado. Deixa eu ver. Vê se é outro slide. Isso não está no trabalho. Então, assim, porque a aplicação de demandas complexidades, encontrando no contexto, os modelos transformam são isso aí é uma afirmação científica que você pegou certo. Você não fez essa demonstração, entendeu? Mas não está no seu texto, mas você colocou no slide, então tem que corrigir o slide aqui, né? Mas aí você tem um ponto nesse aspecto aí, viu? Ajudou os 2 alunos.
dispensa o camburão. Não vai ter o camburão para levar o rapaz. Imagina, você faz mais uma pergunta? Claro que eu não fiz o comentário como se fosse um ataque, é só pura curiosidade mesmo, porque testou só 2 modelos e você mesmo falou que eles eram dos mais simples, então eu queria saber se você tinha tentado fazer uma análise mais complexa. Não, que isso, eu agradeço a sua pergunta. Pô, não vai compartilhar o código agora mais com ele, né? Pô, ele fez a pergunta, maldade. Não vai ter mais acesso ao código. Obrigado, Vinícius. Mais alguém? Mais alguma pergunta? Isabela, não? Não. Ah, tá. Bom, agora a gente vai para a última etapa, que a banca vai se reunir para deliberar. Tá? Aí a gente volta. Vamos ali rapidinho, aí fica pertinho aqui. O Alan toma um café. Não tem água. Você quer água? Não, água não tem. Tem café, mas não tem água. Não me pergunte por quê. Voltamos já.
o coração. Pronto, voltamos. Desculpa a demora aí quem está assistindo. Só tem o Thiago assistindo. Depois o Raimundo pula essa parte do vídeo que ficou em branco. É pior que é capaz de editar mesmo esse buraco, né? Tá. Bom, Vinícius, a banca, depois de muita luta, muito sofrimento, né? Estava lá discutindo, tivemos 2 brigas. Não vamos mais conversar algumas pessoas aqui com as outras. Tá? Rolou um rompimento. Foi triste. Amigos de... Pô, quase... deixa eu fazer o teatrinho. Que saco. O pessoal fica... Todo mundo interrompe na hora que eu faço esse teatrinho. Eu faço toda a banca. Eu tenho 5, 6 bancas, eu faço esse teatro. Entendeu? Bom, a banca, cara, aprovou pela deliberação da aprovação. Certo? Menção padrão SS. Trabalho bem feito. Muito obrigado por tudo. Tá? Agradeço a todos pela paciência de esperar. Tá? Quem estava conversando de outra coisa mesmo. Quem estava lá fazendo as coisas. Tá? Professor... Não é professor, é perito criminal federal, mas é professor amigo, Alain, professora Letéia, Marcos também que é professor, mas também é perito criminal federal. Muito obrigado a todos pela presença. Quem vai assistir aí, muito obrigado pela paciência. Tá certo? E é isso aí. Uma última frase. Eu acredito assim... Estou com 49 anos de idade, né? E, como o professor comentou, eu terminei meu doutorado agora. De coração, se eu pudesse voltar no tempo, nesse exato momento lá na FT, quando eu fiz, eu sei que é difícil, né? Eu vi que você está com um relacionamento novo, a nossa vida é uma multiplicidade de objetivos, né? Mas se puder engajar um mestrado, você vai lembrar dessa frase aí, tá bom? Parabéns. Eu não sei se tem restrição. O Marcos também. Tamo aí. O Marcos. Gente, obrigado por tudo. Parando aqui.